seja bem-vindo. Bom dia. Os santistas estão felizes, tirando sarro da nossa cara. Tem problema. Nada de problema por aí. Tudo bom por aí? Tudo bem, graças a Deus. Tudo em ordem, graças a Deus. Chegando em cima da hora para não perder o costume, mas estamos aí. Está dentro. Tá aí, estamos caminhando e o que vale é que nas duas Copas a gente ainda tá de pé. Então vamos lá, deixa. Dá para assistir mais uma aí, né? Tá chegando. Não, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Copa do Brasil tem mais Copa uma chegando aí no fim do ano, né? Copa do Mundial. Mundo. Padrinho, o que o senhor preparou para esta segunda-feira? Olha, hoje eu vou falar de um tema que é meio religioso, é meio psicológico, é o tema do perdão. O que é perdoar e quais as consequências do perdão? E colocar principalmente o seguinte, né? Nós falamos outro dia da busca do equilíbrio, do auto-reconhecimento de si mesmo e falamos da importância de buscar a felicidade. E um dos instrumentos principais para uma pessoa ser feliz e viver feliz é poder perdoar. O perdão é uma atitude que aumenta a nossa capacidade de felicidade, porque descola a gente do outro e descola a gente das situações que muitas vezes nos ofendem e atrapalham a nossa vivência, né? Perdoar é uma atitude nobre, principalmente para quem sofreu traição de algum tipo ou algum tipo de violência. E certas situações deixam marcas profundas em cada um de nós. O perdão não elimina a marca, mas o perdão nos dá a capacidade de trabalhar com elas para podermos superar e perceber que a vida continua e que muitas vezes, né, a atitude que nos ofende está mais no outro do que em nós mesmos. Para a psicologia, a definição de perdão é basicamente uma decisão consciente de liberar sentimentos e ressentimentos em relação a uma pessoa que o prejudicou, independentemente dela merecer ou não. Para começar a entender o poder do perdão, é preciso, antes de tudo, compreender que perdoar tem a ver com o fato de que o mundo não gira apenas em seu redor. Sim, você é aquele cujo ego foi ferido, que executa a ação de perdoar. Mas além disso, né, além de pensar apenas em si mesmo, você também precisa olhar para toda a situação que está em volta e quem são aquelas pessoas que estão convivendo consigo. Então, alguns dados que são importantes. É preciso, primeiro, ter em mente que perdoar não significa deixar alguém de fora por seus erros ou esquecer completamente o passado. Com certeza, significa voltar, manter contatos onde você seja capaz de aprender a trabalhar com aquela limitação do outro que te ofende. E o perdão te ajuda por quê? Porque o perdão é a melhor forma de desenvolver a saúde mental. Quando você não perdoa, você fica remoendo. Você volta 1000 vezes aquela coisa, qualquer sinal que lembre aquilo faz você cair baixo astral, não sei o quê. Quando você perdoa, você tem um sentimento de liberdade. E isso é fundamental para a gente. Para a gente perdoar com tranquilidade, primeiro eu preciso aprender a refletir bem, meditar bem cada uma das atitudes, das consequências e das circunstâncias onde as coisas acontecem. Depois eu preciso entender um pouco o universo da outra pessoa, né? Quando eu perdoo, eu começo a perceber o seguinte: bom, aquela ofensa que eu recebi daquela pessoa, por quê? Muitas vezes está muito mais na limitação que ela tem de compreender a realidade do que no ato que realmente eu fiz. A não ser que eu tenha deliberadamente agido, deliberadamente feito alguma coisa que eu queira prejudicá-lo. Então eu quero prejudicar o Tony, eu vou lá e faço alguma coisa.
Mas quando o Tony está agindo e eu às vezes fico com ciúme, com inveja, ou não gosto do jeito dele agir, eu estou refletindo muito mais um problema meu do que dele. Então, nesse caso, eu tenho que compreender quando alguém me ofende, que a ofensa que eu recebi, ou o ato que eu recebi, está muito mais na incapacidade, na limitação do outro, do que em mim mesmo. Então, perdoar é também partir para reconhecer aquilo que leva as pessoas a agirem da maneira como elas agem. Depois, um outro ponto que é preciso, né? Eu, para viver plenamente uma realidade de perdão, eu não posso ficar maquiando as minhas emoções. Esse é um grande problema. Às vezes a pessoa, para não dizer que está ofendida e tudo mais, ela tenta continuar a vida como se tudo tivesse normal e ela não é capaz de trabalhar. Então, cada vez que ela encontra, cada vez que ela vive, cada vez que ela está presente diante daquilo, ela vai se sentir de novo remoendo, se machucando de novo, aumentando sua ferida. Então, não tenha medo de mostrar a sua realidade. Estou ofendido, estou chateado, estou triste com esta situação. Eu tenho que expressar isso. Não adianta você me ofende, eu vou continuar como se tudo tivesse normal, fazendo... Não, eu não tenho que fazer de conta. Eu tenho que expressar de fato aquilo que eu sinto, da melhor maneira. E sem vingança. E aí o cristianismo ensina, né? Não é olho por olho, dente por dente que a gente resolve, mas é mostrando para outra pessoa que você pode ter uma capacidade superior e viver de uma realidade de uma maneira superior àquela situação de limitação na qual ela colocou aquela situação que te ofendeu. Depois, redefina seus limites. Eu tenho que ter consciência do que sou e dos limites que tenho, né? Isso é muito importante. E uma das outras etapas muito importantes para a vivência desta dimensão do perdão é justamente aquela ideia da gente deixar passar. O que foi, foi. O passado já foi. Então não adianta eu querer ficar remoendo e achar que, se voltasse atrás, se... Não, não tem que redimir, não tem nada. Já foi, você já falou, você já fez, você já praticou isso. Boa sorte, eu vou tocar minha vida, você toca a sua. Quando a gente se encontrar, quem sabe de novo a gente pode viver isto. Procurar não ficar... Procurar não repetir também os erros, né? Não repetir os erros, mas também não ficar amargurando e ruminando, né? Às vezes a gente parece vaca, bota o capim na boca e fica ali ruminando. E não é isso que faz a vida da gente ser feliz. Agora, padre, relacionado ao perdão, não é muito a gente ter que perdoar 70 vezes 7, como disse Jesus a Pedro? Quando você entra nessa dinâmica que eu estou dizendo hoje, o que é importante você perceber? Que quando eu perdoo, eu estou fazendo muito mais bem a mim do que ao outro. Porque quando eu não sou capaz de perdoar, eu carrego comigo o peso de toda a negatividade que o outro me imputou. Então você fez alguma coisa que me magoou, além de trazer o sentimento da mágoa, eu vou alimentar esse rancor que vai me corroer por dentro. Quando eu digo, tudo bem, você falou isso, você agiu desta maneira por causa disso, ótimo. Para mim, eu sei o que eu fiz, eu tenho consciência da minha vida, eu vou viver a minha realidade com muita tranquilidade. Então isso me liberta. Para quem recebe o perdão, muitas vezes não significa nada. Mas para quem perdoa, é ele que cresce, é ele que se sente livre. Por isso que Jesus coloca isso, você deve perdoar sempre, porque quando você perdoa, você se sente livre, você dá um salto para poder viver melhor e para poder experimentar melhor a sua realidade. Agora, quando eu não perdoo, eu é que vou carregar comigo. Né? Quando eu consigo perdoar, eu me sinto leve, eu me sinto tranquilo. Tudo bem, o outro é outro, deixa ele que conviva com as neuras dele, eu vou viver com a minha tranquilidade e paz de espírito, porque eu sei quem eu sou e sei o que eu faço. Então o perdão tem muito dessa consciência.
As pessoas que mais têm dificuldade de perdoar, as pessoas que mais guardam rancor, normalmente são, porque são pessoas que não têm a sensação de si mesmas. E por isso ela quer que o outro a aceite, quer que o outro a legitime. E quando ela tem consciência de si, ela não precisa que ninguém a legitime. Por isso que o critério de Jesus é o perdão sempre. Por isso que o critério de Deus é perdoar sempre. Né? Deus é infinita bondade, não tem lugar para ele guardar mágoa ou ressentimento. Você imagina se Deus, cada vez que você fala alguma coisa má, ele ficasse magoado com você. Deus se explodiria. Né? É esse o sentido, quer dizer, ele é bondade. Se você quiser caminhar com ele, ele vai estar aí de braço aberto sempre para caminhar contigo. Então isso é essencial na nossa vida, é isso que a gente precisa perceber. Nós temos que ter a grandeza de espírito de reconhecer que o outro deve ser sempre bem-vindo na nossa caminhada, na medida em que ele realiza plenamente os seus atos. Então vamos chamá-lo, vamos conviver com ele, vamos trazê-lo em nossa vivência, e isso é fundamental. A nossa ouvinte, a Nilza, ela mandou aqui: bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, concordo com tudo que o padre disse. É um pouco da verdade cristã, mas que passa também pelo viés, como nesses últimos programas. Eu tenho entrado mais no viés da psicologia, então para mostrar que o perdão, muito mais do que um sentimento religioso, ele tem um efeito psicológico e pedagógico no sentido de nos ajudar a crescer e a viver melhor. Experimente fazer isso, né? Experimente se colocar no lugar do outro e dizer, bom, o outro falou isso por causa disso, então ele que pensa desse jeito, eu sei que não está aí, não estou nem aí com o que ele falou, eu perdoo. Vou lembrar, toda vez que eu chegar perto do Tony, eu vou, bom, o Tony eu preciso tomar cuidado porque ele é uma cascavel nesse ponto. Ele, quando está longe, ele faz isso, mas não impede que eu viva ou que eu tenha que toda hora tacar na sua cara, ah, você fez, você deixou de fazer, você... E é interessante, né, quando a gente toma essa atitude, a liberdade que a gente tem e o desprendimento que a gente cria, né, isso é muito interessante, porque a gente consegue olhar o mundo de uma outra maneira. Você olha até com certa indiferença em relação a essas pessoas, sem ignorá-las, mas tudo bem, ela é assim, eu vou caminhar do meu jeito e vou viver plenamente. Se ela quiser caminhar comigo, eu estou aqui à disposição, não vou me fechar ou negar a minha presença a ela. Então é o que eu queria colocar hoje para começar a semana pensando, perdoe mais, e se você fizer isso, você vai ser muito mais feliz. Padre, Leonel mandou aqui, ótima reflexão do Padre Adalto, então eu vou começar a semana também perdoando ele de ter mandado aqui o símbolo do Santos pra gente. Ah, tá bom, sem problema. Padre, obrigado. Mas tá aí, obrigado vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Uma ótima semana. Até mais.